O Hobbit, do britânico Tolkien. Aqui começa todo o universo da Terra-média, que depois a gente vai aprofundar com O Senhor dos Anéis e depois Silmarillion. O que acontece é que a maioria das pessoas tem um primeiro contato com esse universo pelo cinema, como foi o meu. Eu assisti os três longos filmes de O Senhor dos Anéis, lá no início dos anos 2000. E só depois de 2010, 2011, eu fui assistir O Hobbit. Mas acontece que, na linha cronológica da criação da história originalmente, se você quiser seguir essa sequência, primeiro leia O Hobbit, que se passa cerca de 60 anos antes do que vai acontecer em O Senhor dos Anéis. Se você puder, comece com esse. Inclusive, você se intimida menos pelo tamanho, é um livro pequeno, cerca de 300 páginas, e começa com uma singela frase. Numa toca no chão vivia um hobbit. E esse hobbit, nós vamos conhecer e conhecemos o Frodo Bolseiro no Senhor dos Anéis. Ele é o herói improvável de O Senhor dos Anéis. Aqui é o Bilbo Bolseiro, seu tio. O Bilbo aqui no Hobbit, que é esse o Hobbit do início, é ele. Ele tem cerca de 50 anos, mora na pacata Vila dos Hobbits, e de repente recebe a visita de um mago misterioso. Vocês podem imaginar que esse mago é o Gandalf. Ele já tinha apenas ouvido histórias desse mago, de seus ascendentes, de seus ancestrais, mas ele, em especial, nunca tinha visto presencialmente. De repente ele está sentado, e assim começa a história. Ele está sentado na porta de sua casa, tomando seu chá, diferente do seu gramado, curtindo a natureza, e de repente chega o Gandalf e marca com ele um chá para o dia seguinte. Só que nesse chá, os hobbits são muito hospitaleiros e pacíficos. O Bilbo tinha convidou o Gandalf, e o Gandalf confirmou que viria no dia seguinte, de tarde, para esse chá. Só que Bilbo não viu. Mas assim que Gandalf saiu de sua casa, de sua toca, ele fez um sinal na porta do Bilbo, pelo lado de fora. E no dia seguinte, quando Bilbo está preparando ali o lanche, ele se depara com a batida na porta. Ele se lembra do convite que havia feito para o Gandalf, que ainda não conhecia pessoalmente, só que fica surpreso porque quem está à porta não é o mago, mas sim anãos, um anão. E ele não entende nada daquilo. O anão se porta como se fosse de dentro de casa. O anão chega, ele não sabe o que fazer, convida o anão para entrar e se sentar e vai preparar um lanche para esse anão. Só que só vai chegando anão até ter o número de 13 anões que o Bilbo nunca viu na vida e estão se portando como convidados da casa. Por último chega o Gandalf. E aí a história vai começar a fazer sentido. O Gandalf apontou o Bilbo Bolseiro como uma pessoa especialista em gatunagem, em fazer pequenos furtos, em algo do tipo. E os anãos estavam liderados por Thorin, que é o rei dos anãos daquela era, nessa missão. Que missão é essa? A missão é ir até a montanha solitária, que ficava além da Treva Mata, e recuperar o tesouro que lhes fora roubado. Foi roubado, na verdade, dos ancestrais do Thorin, por um ladrão, só que um ladrão diferente, um dragão, o Smaug. Eles descobriram uma espécie de passagem secreta, uma pequena passagem secreta, e acreditam que entrando por esse lugar, eles vão conseguir recuperar esse tesouro que foi roubado de seus ancestrais. A história vai girar em torno desse trajeto, da saída
dos 13 anãos com o Bilbo, meio surpreso por ter topado isso, da Vila dos Hobbits até a Montanha Solitária, onde está o tesouro e também seu guardião e ladrão, que é o Smaug. O problema é que até lá é um grande trajeto e eles vão se deparar com várias situações que vão exigir dos anãos e principalmente do Bilbo habilidades que ele julga se quer ter para se livrar daqueles perigos. Uma coisa que me chamou a atenção é o universo, né? O universo aqui, esse é um romance de fantasia, então o universo, isso é um mérito, acho que um dos maiores méritos do Tolkien, que é conseguir criar todo o universo com povos, alfabetos, todo o universo, acho que ele chama ali de Terra-média. A gente começa a conhecer esse universo e o livro ele é muito bonito, né? Justamente por isso, porque eu, como já comentei em outras ocasiões, gosto de me situar geograficamente. Então ele tem um mapa aqui logo na contracapa, inclusive é um livro muito bonito, muito cheio de detalhes. Ele tem, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas tem algumas figuras também que ilustram a história. Mas o mapa de O Hobbit, eles estão mais ou menos aqui. Eles têm que atravessar, eles estão na Vila dos Hobbits, têm que atravessar as Montanhas Nevoentas, atravessar toda a Treva Mata para chegar, passando pelo Lago Longo, chegar até a Montanha Solitária, onde está o Smaug. É um trajeto longo. Só que, para quem, como eu, já leu também O Senhor dos Anéis, percebe que geograficamente é um universo bem menor do que O Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, eles vão sair aqui do condado e vão atravessar as Montanhas Nevoentas. Só que aqui é a Treva Mata e aqui é a Montanha Solitária. Vocês conseguem ver? De modo que em O Hobbit o trajeto é menor. Eles vão sair do condado, que está aqui, vão chegar, atravessar a Treva Mata e chegar na Montanha Solitária. Agora, em O Senhor dos Anéis, eles vão sair do condado, vão descer pelas Montanhas Nevoentas, vão passar por Rohan, vão chegar até Mordor. Então vejam, o trajeto é muito maior, o mapa inclusive é muito maior. Esse é um dos motivos que agora eu entendi, né? O que faz o Hobbit ser tão menor do que O Senhor dos Anéis. É justamente porque o trajeto, muito embora seja tão perigoso quanto, ele é menor, né? E aí você vê a diferença. O que me surpreende também é a capacidade dos cineastas que filmaram. O Senhor dos Anéis é uma trilogia, né? Grande, filmes de 3 horas. Eu entendo. Agora o Hobbit, eles também conseguiram fazer uma trilogia com 3 horas cada um dos filmes, né? Mas enfim, são linguagens diferentes e é possível. O Hobbit, então, vai tratar dessa trajetória. Eu creio que um fato também digno de nota é que aqui haverá o primeiro encontro do Gollum, do Sméagol, com o Bilbo. Então o Bilbo vai ser o momento que o Bilbo encontra o Anel do Poder, que lá na frente o Frodo vai levar para ser destruído nas montanhas lá de Mordor. Então é o primeiro encontro do Bilbo com o Gollum, com o Sméagol. A narrativa é repleta de todo esse universo, é muito bonito a capacidade criativa do Tolkien. Uma coisa que eu não sei nem se convém apontar em um romance de fantasia, que é a sorte, né? O Bilbo, me parece difícil falar em verossimilhança, porque isso aqui é fantasia, né? Mas é muita sorte, né? Claro, ele tem seus méritos, tem um contexto, mas em alguns momentos eu achei que forçou um pouquinho. É muita sorte, me pareceu um pouco verossímil naquele universo de fantasia. Esse seria o único contraponto, uma crítica, né? Algo negativo que eu vi na história. Fora isso, é todo o universo. Nós vamos conhecer também o Beorn, que é um troca-peles, é um tipo de gente que muda de formato, ora é humano, ora é urso, que a gente não vai conhecer lá na frente no Senhor dos Anéis. Foi uma novidade para mim.
Então tem essa riqueza de personagens, assim como a gente vai ter Barbárvore lá no Senhor dos Anéis, aqui a gente tem o Beorn, que é um ser mítico muito interessante, né? Então, o que eu diria a você é que leia O Hobbit, vale muito a pena se você já conhece esse universo. Não precisa ser por meio do livro, né? Você pode ter assistido, mas é aquilo, né? O livro, o papel, sempre é melhor do que o filme. E um ponto também que eu queria dizer para aqueles que são contra ler a literatura de ficção, a gente vê crescendo muito a não ficção nos rankings de mais vendidos, né? Queria dizer para você que os livros de ficção são tão necessários quanto. Não é uma questão de eu só leio não ficção ou eu só leio ficção, mas ficção você tem que ler também, porque ela estimula muito mais e força muito mais o nosso cérebro, força muito mais a nossa criatividade do que aqueles livros de não ficção. Então, mais uma vez, reforçando, vale muito a dica, leia O Hobbit, do britânico Tolkien.